Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Antes de tudo, é um prazer estar aqui com vocês, né? Poder aí estabelecer essas trocas dentro da pós que fala sobre história e linguagem, arqueologia, egiptologia, arte, turismo. Eu me chamo Priscila Henriques, sou doutoranda pelo programa de pós-graduação em História Política da UERJ, faço parte de 2 grupos de pesquisa, que é o Grupo Interinstitucional Áfricas, que trabalha pegando pesquisadores da UERJ, da UFRJ e da PUC-Rio, sob a orientação do professor Washington Nascimento, também um africanista, professor Silvio de Almeida, e faço parte do LEAfrica, o Laboratório de Estudos Africanos da UFRJ, sob a orientação da professora Mônica Lima. Cheguei aqui na pós com vocês graças a uma oportunidade que a professora Amanda me disponibilizou. A Amanda já é minha amiga desde a graduação, e acabou que lá na faculdade nós nos aproximamos, tivemos aí a oportunidade, enfim, de fazer essa caminhada acadêmica em conjunto. Então, mais uma vez, Amanda, muito obrigada pela oportunidade. Eu venho conversar com vocês um pouco, né, essa disciplina, e depois, mais para frente, eu vou falar um pouco mais sobre ela. E a aula de hoje, né, não sei se vocês chegaram a dar uma olhada na ementa, mas a proposta é essa. Mas eu parti muito das minhas pesquisas acadêmicas, né? Assim como eu falei com vocês, dos laboratórios que eu trabalho e tal, desde a graduação, no mestrado, e agora já no finalzinho do doutorado, que eu já estou para concluir, eu venho trabalhando dentro dos estudos africanos, né? Eu busco aí ser uma historiadora africanista. Eu trabalho especificamente com África contemporânea, né? Numa questão de recorte espacial. Eu trabalho com Angola, guerras, a partir das guerras de libertação, né, dos processos de emancipação. Então, eu discuto muito nas minhas pesquisas a questão de identidade, nacionalismos, processos de colonização. Como fonte em específico, eu analisei principalmente na graduação e no mestrado. Analisei obras da literatura, que é o que a gente chama, né, dentro das pesquisas de literatura de guerrilha. Então, eu trabalhei com as criações do Pepe Tela. Na graduação, eu fiz uma análise da obra dele, Mayombe, e as questões de nacionalismo, que é uma obra que ele escreve de dentro do ambiente da guerra, de dentro do meio da floresta. Já no mestrado, eu dei um andamento, né? Eu dei um andamento nessa pesquisa que eu realizei enquanto graduanda, mas ampliei o meu arcabouço de fontes, e aí eu introduzi uma outra obra literária, que foi As Aventuras de Lunga, e aí ele já escreve, mesmo sendo uma narrativa, mas ele escreve com o objetivo, né, de alfabetizar, de colaborar no processo de educação, uma educação política, também nos campos que estavam acontecendo os processos de libertação. E aí, na defesa, né, da minha dissertação, a minha banca, e aí especificamente a professora Carmen Quindó, que é uma professora da Faculdade de Letras da UFRJ, de Letras Africanas, ela falou assim: Priscila, você já reparou que a tua pesquisa ela já tem aí um caminho para você seguir para um doutorado? E aí, naquele momento, assim, eu estava mais querendo terminar a dissertação, eu não tinha muito me atentado a isso, mas, de fato, depois, quando eu comecei, né, a pensar um pouco mais, já criando um arcabouço para as pesquisas em doutorado, eu percebi, deixa eu aceitar aqui a Ana Lígia. Olá, Ana Lígia, boa tarde, acho que agora a gente vai conseguir se estabelecer, hein? Até agora eu não caí de novo, não. Boa tarde. Mas, continuando, né, o que eu estava dizendo antes, eu acabei percebendo que, de fato, quando eu trabalhei com as questões de educação, né, desse processo de educação relacionado à ideia de nacionalismo, no continente africano, especificamente em Angola, eu me deparei nas pesquisas, nas minhas fontes, com algumas entrevistas mencionando o pedagogo brasileiro Paulo Freire.
E aí, a partir dali, eu comecei a me aprofundar, tive a oportunidade de ir para Angola, então eu visitei o país, fui até os arquivos, fui à biblioteca, coletei mais um grande número de fontes, principalmente de entrevistas, e aí hoje, já caminhando para o final da tese do doutorado, o meu tema em específico são as andarilhagens de Paulo Freire por Angola, né? E esse trabalho em conjunto, essa consultoria que ele dava ao Movimento Popular de Libertação de Angola, que é o MPLA, e com os ideais de nacionalismo, com os ideais de se criar, né, um homem novo, uma única nação, um só povo, uma só nação. E só que, assim, quando a gente parte, né, para analisar um país em contexto africano, né, um país africano, alguns cuidados a gente precisa ter, principalmente quando a gente trabalha com os estudos africanistas. Então, é aquele cuidado de me apropriar de todo um conjunto epistemológico, né, de leituras que partam de um olhar africano, né, ou de um olhar do sul global, e aí a gente vai ter oportunidade de conversar um pouco mais sobre isso à frente, quando a gente falar sobre a perspectiva decolonial, né, porque até então toda a história contada é uma história ocidental, é uma história eurocêntrica, né, e quando a gente trabalha analisando a África, principalmente nos dias de hoje, não só a África, como a Ásia, como a América, as Américas, né, existe hoje essa preocupação, não digo nem preocupação, é esse comprometimento em se ter como arcabouço teórico e metodológico pensadores, intelectuais que transitem aí, né, nessas regiões de África, Ásia e Américas, né, que tenham uma outra perspectiva, uma outra abordagem epistemológica. E aí, me apresentando e dando início a isso, vou projetar para vocês um pouquinho, né? Vou começar a projetar para vocês o que eu preparei para a nossa aula de hoje. Então, deixa eu achar aqui. Caso dê algum problema, pessoal, eu peço que vocês me avisem, tá? Se a internet travar, alguma coisa nesse sentido. Então, vamos lá. A disciplina que a gente vai conversar aí a partir dela é África e Brasil africano. Como eu pensei essa disciplina, né? A minha ideia, a minha linha se deu a partir da obra de uma historiadora africanista, que foi a professora, que é a professora Marina de Melo Souza. Ela é uma professora da USP, uma professora de História Social, e a partir de meados dos anos 90, o ponto-chave é mesmo a década de 2000, né? O ano de 2003, como vocês podem ver aí, com a Lei 10.639. Mas a partir dos anos 90, ou até pegando antes mesmo, a partir dos movimentos de negritude no Brasil, que eles começam a tomar força, década de 50, década de 60, a gente tem um movimento muito grande dentro da nação de se pensar o país, de se pensar o Brasil, para além só da visão do colonizador. No caso, quando a gente está trabalhando dentro da história, de não se utilizar apenas fontes, ou como eu estava conversando anteriormente com vocês, né, ter uma perspectiva apenas eurocêntrica, mas que era preciso se ter uma história contada pelo olhar da formação da nossa sociedade. E aí não dá para pensar na formação do Brasil sem pensar nos impactos da história da África dentro da nossa rotina, dentro do nosso cotidiano. Vindo nessa onda, nós tivemos grandes lançamentos que embasaram aí a Lei 10.639, que foi a lei que determina o ensino da cultura e da história de África e afro-brasileiro. Dentre essas obras, que são consideradas como se fossem cânones, e eu vou conversar um pouco mais, eu vou me aprofundar um pouco mais com vocês sobre isso, mais para frente na aula de hoje, eu peguei como pano de fundo a obra, então, da professora Marina de Melo Souza, África e Brasil Africano. Tá? Daí que eu tirei o título da nossa disciplina. Então, gente, se vocês ouvirem num fundo aí
uns gritinhos finos, são os meus filhos, que eles estão de férias e nós estamos em casa em conjunto. Então, vamos lá, gente. A nossa disciplina, quando a gente fala de história da África no Brasil, e aí eu olhando para o título da pós de vocês, arqueologia, arte, turismo, eu pensei, peraí, eu tenho que tentar relacionar esses conceitos, relacionar essas metodologias, essas ciências, com a minha proposta, né, disciplinar. E aí, quando a gente pensa em história do Brasil e história da África, dentro do arcabouço da arqueologia, o que remete para a gente, né? O que vem a lembrar a gente? O sítio arqueológico do Cais do Valongo. Então, o que seria isso? Eu tenho todo um material que eu já coloquei lá no Google Drive para vocês, que fala um pouco mais, né, sobre o Cais do Valongo, mas em tese, a partir principalmente das obras que foram dadas início para a Olimpíada de 2016, que ocorreu no Rio de Janeiro, foi se descobrindo uma série nas escavações de transformação do centro do Rio, foi se descobrindo uma série de artefatos africanos dentro daquela região. E aí também uma série de resquícios de construções, de arquitetura, que se remetia ao século XIX, e que, enfim, com as transformações que foram acontecendo no início do século XX, né, com as transformações do Rio de Janeiro, principalmente a reforma Pereira Passos, essas construções elas foram sendo apagadas. Mas com a reforma para as Olimpíadas de 2016, elas vieram à tona. E aí, tanto o curso de arqueologia quanto o curso de história da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, da UFRJ, foi montado um grupo de pesquisadores, de cientistas, para poder analisar a região. O que hoje nós temos, que é a região do Cais de Valongo. Né? Então, o Cais de Valongo seria o grande mercado da época, onde os africanos chegavam, eles eram recebidos, e ali eles eram negociados. Então, hoje, essa região ela é toda tombada pelo IFAM. Então, dentro da arqueologia, a gente já começa a relacionar a história da África, né, a nossa disciplina dentro da pós de vocês, só pegando um trechinho da realidade do Rio de Janeiro. A gente pode aqui analisar outras regiões do Brasil. Aqui eu estou trazendo mais para uma introdução, né, como um fator introdutório, o exemplo do Rio de Janeiro. Um outro exemplo que eu trouxe para vocês também, dentro da perspectiva da arqueologia, foi o Instituto Pretos Novos, tá? Que é o IPN. Eu vou passar para vocês um trechinho, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas um vídeo.
Pois bem, pessoal, como vocês puderam ver no vídeo, e eu também disponibilizei esse vídeo enquanto arquivo lá no Google Drive, tá? O IPN, ele simboliza o que era o cemitério dos pretos novos. Então, também nessas escavações que foram feitas, né, para a construção de todo a sede olímpica no Rio de Janeiro, um casal, como vocês viram no vídeo, eles compraram uma casa, começaram as obras de construção daquela casa, de reformas e tudo mais. E no meio das reformas, eles perceberam que... Olá, Amanda! Boa tarde. Vamos lá, vou continuar. E aí, então, no meio da reforma, eles perceberam, assim, eles foram encontrando uma série de ossadas naquele local. A princípio, chegaram a cogitar que tivesse acontecido algum tipo de extermínio naquela região ali, onde eles compraram. Só que, com a chegada, né, de todo um grupo para poder ver do que se tratava, se descobriu, né, que, na verdade, aquelas ossadas pertenciam a africanos que foram escravizados. Esse título, né, no caso, que seria um cemitério, eles chegavam na América, chegavam no Rio de Janeiro, e aí aqueles que não sobreviviam ao tráfico transatlântico, os corpos eram pegados e eram jogados nessas valas, por isso cais de valongo, né? Então, os corpos foram sendo amontoados ali naquelas valas. E recebe o nome de pretos novos porque recebia a nomenclatura preto aquele africano que não chegou a ser escravizado. Então, aquele que era o africano liberto era chamado de preto. O africano escravizado ele era chamado de negro. Então, daí parte o nome do instituto, né? Institutos Pretos Novos, porque foram aqueles africanos que chegaram no Brasil, chegaram na América, enfim, mas já haviam perdido a vida nesse caminho, e aí ali os corpos eram depositados. Hoje, toda essa região ela é tombada pelo IPHAN. E uma parte muito importante desse vídeo que eu passei para vocês, eu acho que é uma das coisas que mais me chama a atenção, é quando a gente para pensar na importância da história, na importância da arqueologia, e também a gente relaciona aí a importância do turismo, mas não só no aspecto de lazer, mas também em se buscar os espaços de memória, né? Memória é um conceito muito importante em que a gente vai trabalhar, a gente vai analisar em outras aulas, né? Em aulas mais para frente, né? Do porquê. Por que a importância de um museu? Por que da importância desse trabalho do arqueologista? Porque é importante reter essas memórias. A memória diz quem nós somos. Né? A memória traz para a gente o nosso pertencimento. No vídeo, né, onde a narrativa parte da realidade de uma africana, a quem eles dão o nome de Baquita, ela diz isso, né? Eu não sei quem são os meus antepassados. A minha história contada começa a partir da minha morte. Né? Então, a partir da ossada que foi encontrada ali na região do Cais de Valongo, se deu início a contar a história de um povo, a contar a história de um grupo ali naquela região. Ou seja, aí vem a importância da memória. E aí, mais uma vez, relacionando, né, o aspecto da arqueologia com a nossa disciplina. Dentro das questões que vão envolver a arte,
não dá para a gente estudar a história africana, né, e a história afro-brasileira sem pensar em todo o conteúdo cultural e artístico, de todo o legado, de toda a herança africana que tem na formação da nossa sociedade. E aí também, mas daqui a pouquinho vocês vão entender por que eu estou pegando essas regiões do Rio de Janeiro. Mais uma vez, a gente tem aqui um exemplo pertinho, né, no Rio de Janeiro, quer dizer, pertinho para mim, mas eu sei que tem uma galera aí que está mais distante, que é o MUCAB, o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira. Dentro do MUCAB tem todo um acervo, né, que retrata obras africanistas, obras de europeus que vieram para o Brasil para poder estudar, e a partir dali, né, eram considerados os jornalistas de seu tempo, porque a partir das pinturas eles começaram a retratar aquela sociedade que estava sendo formada. Nós temos obras de brasileiros, mas tudo que envolve a cultura africana e cultura afro-brasileira. Então, aqui para vocês, eu também trouxe alguns exemplos, né? Então, tem a escultura de Oxum, que é uma escultura de cerâmica, que está no arquivo, essa é de 1991. Tem uma outra escultura, que é o Nascimento, de 1971, que também faz parte do arquivo. Temos aqui uma peça, né, a fotografia de uma peça da grande magistral artista, a Léa Garcia, e do sensacional Abdias do Nascimento, né, um dos pais do movimento negro no Rio de Janeiro. Então, isso também está presente lá dentro dos artigos do arquivo. Aqui eu trouxe, pessoal, só um pedacinho do que a gente podia ver. Algumas fotografias que retratavam a realidade, né, principalmente já no final do século XIX, início do século XX, dessa sociedade que estava deixando de ser escravagista, pelo menos politicamente, né, não na prática, não com relação à sociedade, como a gente também vai ver, mas tem todo um aspecto artístico, que quando a gente estuda a história da África, isso traz para a gente envolvido, né, enquanto conhecimento. E aí vem a maneira como eu vou arrematar essas três pontas, que é a relação da nossa disciplina com o turismo, né, que faz parte de um dos vértices da pós-graduação que vocês estão fazendo. Tudo isso que eu falei com vocês, Cais do Valongo, o MUCAB, né, que é o Museu de História e Cultura Afro-Brasileira, tudo isso faz parte de um percurso turístico no Rio de Janeiro, que é chamado de Pequena África. Dentro desse recorte, a gente tem todo um circuito que envolve gastronomia africana, arte, cultura, música, história, então tem toda a parte de arqueologia que vocês podem, é aberto à visitação, e aí eu volto àquilo que a gente tinha conversado anteriormente, né? Relacionar arqueologia, história, arte e o turismo é uma função social, é uma função de cidadania, é um compromisso da cidadania brasileira, porque ao enfatizar essas questões, amarrando dentro da história da África, da história afro-brasileira, a gente está falando de memória, a gente está falando de raízes, estamos falando das nossas tradições. O título Pequena África, ele foi dado por um sambista, tá? Que foi o Heitor dos Prazeres. Ele vivia ali na zona portuária do Rio de Janeiro, então a zona portuária era aquela região do Rio onde ficava a boemia carioca na época, era onde se deu a ideia, né? A construção, como a gente vai aprofundar um pouco mais à frente também, mas a ideia de marginalização, né? E aí a gente está falando de marginalização sem o estereótipo, que depois a gente vai até entender a origem do estereótipo marginal, mas marginal enquanto que ficava à margem da sociedade. Né? Era aquele que existia o centro, que era a potência econômica, que era a potência cultural, que era a potência política, e aqueles que ficavam à margem desse centro. Daí a ideia de marginalizados. O Cais do Valongo, ele fica exatamente nessa região, na região portuária, onde mais tarde vai dar origem à região dos marginalizados. Então, percebam também que, ao trabalhar com essas questões, a gente também vai estar analisando como uma das teóricas que a gente vai trabalhar na disciplina, que é a Spivak, ela vai falar de pode os subalternos falar?
Então, quem seriam esses subalternos, né? Quem seriam esses sujeitos históricos agora? Quem seriam esses agentes históricos? Os subalternos seriam aqueles que por tanto tempo foram calados. E quando a gente estuda a história da África, a gente também trabalha com a voz de muitos que foram calados durante muito tempo da história mundial. Então, para a gente aprofundar um pouquinho, eu coloquei aqui a ementa, né, da nossa disciplina. Então, na aula de hoje é uma introdução aos estudos africanos. Segunda aula, de que África estamos falando, e aí eu vou me aprofundar mais no conteúdo africano, vou me afastar um pouco do Brasil, vou voltar um pouco mais para a África. Aula 3, caminhos que se cruzam, aí aqui eu já vou começar a relacionar, né, com a realidade brasileira novamente. Aula 4, uma conversa sobre a formação do Brasil. E aí a gente inverte um pouco as posições, né? O foco passa a ser mais na história do Brasil, mas tendo como pano de fundo a importância africana. Aula 5, tornando-se parte da sociedade brasileira, é quando as relações, então a gente vai se aprofundar nessas relações que foram estabelecidas entre as duas regiões. E na aula 6, o negro na sociedade brasileira contemporânea. Dentre esses vários tópicos dessas aulas que nós teremos, a gente vai falar sobre a questão do sincretismo religioso, né, da questão da música, da dança, das palavras. Então, mas antes da gente partir para os objetos em si, a ideia aqui é que a gente possa ter a oportunidade de se entender qual é a causa daqueles objetos, né? De que maneira que a gente deve analisar esses objetos, de que maneira a gente deve, com que arcabouço epistemológico, com que leitura, com qual olhar que a gente deve analisar esses objetos. Olá, Diana, boa tarde. Com qual perspectiva que a gente deve analisar um objeto? Porque só para vocês entenderem um pouquinho de qual é a minha proposta, né? Quando a gente parte para analisar, vamos pensar na questão da religiosidade, né? A religiosidade é um ponto muito importante dentro dessa prática cultural africana. Durante tempos, sempre que se fala de religião, assim, estrutural, a gente se remete à instituição religiosa, aquele padrão que a Europa implementou. Né? Então, a instituição religiosa que nós temos é a instituição religiosa formato cristão, com um livro sagrado, né? Com todo um arcabouço hierárquico e que também tem todo um envolvimento político. Mas por quê? Porque dentro dos processos de colonização, a religião cristã ela tem um papel muito importante dentro desse movimento, como a gente vai ver. Então, religião é um parâmetro conceitual. Agora, falar de religião em continente africano é como se a gente estivesse falando de crendice. Aí não é uma instituição religiosa. Aí nós estamos falando de crença ou de mitos, né, em se tratando de Egito. Quando a gente fala mitologia, quando a gente fala crendice, é como se a gente estivesse colocando todo esse arcabouço religioso num patamar de inferioridade em comparação ao que é uma ideia de religião em si. Então, o tempo inteiro, a gente tem, em se tratando do continente africano, em se tratando da Ásia, em se tratando de América, uma perspectiva de inferioridade dependendo do parâmetro de conceitos, de um parâmetro epistemológico que a gente usa. Então, se eu paro para determinar, analisar a religiosidade africana, mas utilizando, por exemplo, Hegel, né, que é um pensador europeu, eu vou entender que aquilo ali é uma crendice. Agora, se eu parto para analisar a religiosidade africana, tendo como parâmetro, por exemplo, eu não sei se vocês só estão vendo a minha tela ou se vocês estão me vendo, mas tendo, por exemplo, a invenção da África, que é de um pensador chamado Mudimbe, é diferente, porque ele está analisando o que é criado em África pelo olhar africano, não tendo como parâmetro o que é europeu, porque dentro dessa perspectiva, o continente africano, o continente asiático, as Américas, essas ideias foram criadas, elas foram forjadas como inferiores, numa perspectiva de inferioridade, como subjugadas. Então, quando a gente fala de mitologia, é muito interessante falar de mitologia a partir da cultura pop, do que o cinema traz para a gente. Mas analisar os deuses egípcios
vai ter um outro peso, né? Vai ter uma outra perspectiva se a gente partir de um arcabouço, que é o que a gente vai falar das epistemologias do Sul, né? Que são pensadores do Sul global, pensadores que vão ter a sua origem na Ásia, na África e nas Américas. Então, a proposta também para as nossas aulas é que eu possa trazer para vocês muito dessa visão, né? A maneira como eu construo a minha tese lá no doutorado, eu tenho isso como premissa, né? Partir de um arcabouço de epistemologias do Sul, e não pegar pensadores do Norte global e pensadores europeus, pensadores norte-americanos, mas pensadores e pensadoras que me tragam uma outra subjetividade, um outro olhar, uma outra perspectiva, tá? Então, essa é a ementa do nosso curso, e aí vamos partir para a aula 1. Né? Apresentação dos laços que unem as regiões. Então, eu já falei um pouquinho disso anteriormente, né? É possível pensar na história do Brasil sem conhecer o continente africano? A gente pensa logo na questão da escravidão, porque eu já até falei um pouco disso quando eu fui relacionando com a questão da arqueologia, do turismo, da arte. Mas, pessoal, existe uma ligação que antecede esse movimento, que é a própria formação continental, né? Nós tínhamos, há 230 milhões de anos, a ideia do supercontinente, que era a Pangeia. E dentro dessa formação, nós tínhamos a ligação onde tem o Brasil acoplado ao contorno do mapa do continente africano. Essa formação desse supercontinente, como eu coloquei aí no slide para vocês, correspondia a 1/3 da área da superfície terrestre. Olha a magnitude disso. Conforme o tempo, né, foi se passando e foi ocorrendo o afastamento dessas regiões, geograficamente, percebam isso, como que essas construções já vão acontecendo. Geograficamente, se dividiu a interpretação em 2 momentos. Então, hemisfério norte e hemisfério sul. No hemisfério norte, ficava a atual América do Norte, e o que seria, né, o que hoje a gente chama de Eurásia, aquela região que pega boa parte da Europa, fazendo já ligação ali com a Rússia, né, que a gente vai chamar de Eurásia. Já na parte do sul, fica concentrado, né, que seria o hemisfério meridional, o que seria equivalente à América do Sul, África, Antártica, Índia e Austrália. Então, uma questão geográfica, geológica, já permite que a gente faça uma compreensão de como essa construção viria a ser, posteriormente, em formação de sociedade, né, no discorrer histórico, de como que isso se construiria. Ainda assim, entre Brasil e África, características que são semelhantes. Então, nós temos nessas 2 regiões os 2 maiores rios do mundo. No Brasil, o rio Amazonas, em continente africano, o rio Congo. As 2 maiores florestas, né, que exercem maiores impactos ambientais. A floresta amazônica no Brasil e a floresta equatorial do Congo, também ali na África, que pega ali um pouco da África Central. Também temos biomas que são biomas muito parecidos, que é a questão do cerrado brasileiro e as savanas africanas. Então, as similaridades entre o continente africano e o Brasil e a América, ela se dá para além só daquela história, né? Apenas da escravidão, apenas da chegada dos africanos escravizados. Mas é claro que o ponto principal de análise para uma disciplina, né, que se busca analisar a história afro-brasileira e africana é, de fato, os movimentos de diáspora. Os movimentos de diáspora, eles são muito característicos dentro do continente africano. Na próxima aula, que a gente vai falar mais sobre África, a gente vai até aprofundar um pouco mais nas mais diferentes Áfricas. Vocês percebam que, geralmente, eu estou falando África no plural, né, em Áfricas. Mas por quê? Porque eu não posso pensar apenas numa África negra, né? Senão, aonde que entra, por exemplo, Marrocos, Egito? A África, na verdade, ela é extremamente plural.
Então, quando a gente pensa em África, ela não é só aquela África negra, ou que, conforme a ONU estabelece, que seria a África subsaariana, que a gente também vai desconstruir um pouco desses conceitos, né? Mas, de fato, dentre todo o continente, os movimentos diaspóricos são movimentos que estabelecem grande importância de circulação de pessoas. Dentro do continente africano, essas diásporas aconteciam por circulação de pessoas, por questões climáticas, mas do continente africano para as Américas, essa diáspora ela vai acontecer por movimentos econômicos, né? Então, aí a gente vai estar falando dos interesses, a quem beneficiava essas diásporas. Porque falar da diáspora africana para a América é falar do processo de escravidão, né? Do tráfico negreiro quanto movimento econômico. Daí, eu botei um título para vocês de África e os rios Atlântico e Índico. Aqui no mapa ao lado, no mapa à direita, que cai para vocês estão vendo ali que tem toda a ligação da África com a América como um todo. Então, a gente tem ali uma parte dos povos bantos, né, que saem de Luanda, hoje a região conhecida como Angola, e que vai um pouco lá para a América do Norte, e também parte um pouco de Benguela, que também fica em Angola nos dias de hoje, que vai partir para o Rio de Janeiro, uma parte para Salvador, mas no outro mapinha, África e os rios Atlânticos e Índico, eu estou colocando especificamente na formação do Brasil. Então, quais povos africanos que se estabelecem em que parte do Brasil? Isso é importante, gente, pelo seguinte, só no porto do Rio de Janeiro, em meados do século XVIII, considerando que todo o processo de escravidão africano para o Brasil, ele dura mais de 300 anos, na verdade, dura 356 anos, só no Rio de Janeiro, em meados do século XVIII, chegou no porto mais de 1 milhão de africanos escravizados. E aí, relembrando o que eu falei lá no início dessa aula, que muitos ainda, né, chegavam mortos durante esse percurso, cabe a gente a refletir um pouco sobre a quantidade de africanos que foram forçados a deixar as suas terras e virem para a América. Então, isso dá para a gente ter uma ideia de amplitude desse processo de escravidão. E aí, diante de tamanho impacto da vinda de africanos para o Brasil, vem os aspectos sociais e culturais, né? O quanto que dessa vinda impactou e influenciou na formação da nossa sociedade. Como eu disse para vocês, eu tive como pano de fundo a obra da professora Marina de Melo Souza, né, que é o livro África e Brasil Africano. Ela cria um bom manual, principalmente voltado para a parte didática, né, os professores, em sala de aula. Então, é um livro bem bacana, que dá para a gente ter uma visão bem ampla, muito com fotografias e mapas dos impactos sociais e culturais da vinda dos africanos para o Brasil. E aí eu trouxe aqui um trechinho também do livro dela para poder ilustrar essa parte. Como todos sabemos e confirmamos ao olhar para as pessoas que formam o povo brasileiro, os negros africanos deram uma contribuição muito importante para o Brasil ser o que é hoje. Depois de uma dura travessia pelo Oceano Atlântico, foram obrigados a mudar sua maneira de viver, adaptando seus costumes e suas tradições ao novo ambiente. Misturando-se aos povos que aqui encontraram esses negros, deram origem à mestiçagem, que amorenou a nossa pele, alongou nossa silhueta, encrespou nossos cabelos e nos conferiu a originalidade de gestos macios e andar requebrado. Quando nos engenhos de açúcar, nas minas e nas cidades, construíram uma nova identidade e nos legaram o que hoje chamamos de cultura afro-brasileira. Como representação desse trecho da professora Marina de Melo, eu trouxe algumas obras também que servem de fontes históricas para a gente analisar essa formação social e cultural do Brasil, né? Não poderia nunca deixar de fora os quadros de Debré. Debré foi um dos maiores expoentes, né, para a gente poder entender esse período, entender esse percurso. Então, nós temos aqui na primeira obra, a negra com tatuagem vendendo os cajus. Na segunda, que está em quase todos os livros didáticos de história, um jantar brasileiro. E na terceira imagem do Debré, negros caçadores voltando à cidade.
Nessas 3 obras, principalmente nessa segunda, a gente percebe bastante como que se construiu essas relações no Brasil, né? Aqui, no caso, ainda no Brasil colônia. E também perdura durante a realidade de um Brasil império. Então, nós temos a ideia de um negro como subserviente aos grandes senhores brancos. É claro que aqui, nessa segunda imagem, pelo menos, a gente está falando de uma tipologia racial branca muito específica, que eram os senhores de engenho, os senhores da Casa Grande. Porque, em se tratando de sua grande maioria, se estabelece a miscigenação. E quando eu digo a sua grande maioria, eu estou falando da sociedade como um todo. Os brancos que não ocupavam grandes cargos de importância dentro dessa hierarquia de um Brasil colonial, né? Ou até mesmo dentro de uma hierarquia de Brasil Império. Mas o que a gente pode perceber aqui é construção de identidade. E partindo de um pressuposto de construção de identidade, a gente tem como essa perspectiva, inclusive racial, é vista hoje em dia ainda no Brasil. Os brancos sendo servidos, né? O que eu quero depois também mostrar para vocês é que isso não é uma realidade só Brasil-África. Isso é uma realidade Europa, América do Norte, em comparação com África, Ásia e Américas, tá? Porque a origem desse processo é a origem do colonialismo. Ainda dentro dessa questão dos aspectos sociais e culturais, nós temos mesmo que, apesar do tráfico de escravos ter sido interrompido em 1850, né, e aí se perdeu um pouco do contato direto entre África e Brasil, é óbvio, né, é muito claro que se estabeleceu uma relação direta, uma ligação direta entre a produção cultural brasileira, né, a ponto da gente não conseguir falar de uma realidade apenas brasileira, mas de uma realidade afro-brasileira. Então, é a resistência cultural, como a gente pode ver em algumas manifestações, né, o que a gente chama de cultura popular. Então, a presença do Olodum em Salvador, as congadas, o jongo, o maracatu, ou os desfiles de escola de samba, algumas palavras que ainda fazem parte do nosso dicionário, como corcunda, moleque, né? As práticas religiosas, que a gente vai ter uma aula só para a gente poder conversar sobre elas. Né? Então, a ideia do candomblé, da Umbanda, mas não só as duas, porque no Brasil a gente vive um verdadeiro sincretismo religioso. A própria constituição do jogo da capoeira, né, que vem de Angola, tanto que a gente tem a capoeira Angola. Então, toda uma ideia de Brasil que está vinculada, que está ligada diretamente à África. E é o que a gente vai chamar de mestiçagem. O conceito mestiçagem, ele não está arraigado apenas, né, assolado apenas a uma realidade negra e branca. Mas a mestiçagem ela vai muito além disso. É a mestiçagem com os povos originários, que são os povos indígenas, né? Acaba que a predominância maior da população parda, né, que é a questão do negro, por conta da quantidade de africanos escravizados que vieram para as Américas. Mas pensar em mestiçagem é pensar numa cultura não só negra, mas numa cultura afro-brasileira e indígena. Né? Essa é a realidade social do nosso país. Então, pegar traços de uma religião como a Umbanda, você vai ver traços do catolicismo, traços das religiões dos povos originários, traços das religiões que vieram com os povos bantus, e também como os povos que vieram da Nigéria, e a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais desses povos africanos, né? Não só pela perspectiva da escravidão, da diáspora, mas pela perspectiva africana. E eu vou trazer algumas fontes, né? Porque com essa viagem que eu fiz para Angola, eu tive a oportunidade de coletar fontes, de coletar relatos, porque esses grupos étnicos, eles ainda se estabelecem em continente africano. Então, apesar de terem sido colonizados e da colonização ter terminado em meados da década de 70, né, do século passado, esses grupos étnicos eles ainda se estabelecem em continente africano. Então, eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês um pouco disso que eu coletei nessa viagem de pesquisa. Mas o fato é, gente, que
dentro dessa disciplina, a gente vai ter a oportunidade de pegar vários princípios dentro de produções sociais e culturais que envolvem as duas realidades. E aí, já para dar mesmo o pontapé inicial para a nossa aula, já que, como eu falei com vocês no início, hoje a proposta que eu apresentar para vocês é uma aula bem introdutória, qual é a nossa perspectiva? Né? A nossa perspectiva é pensar para além. Eu sou professora também de ensino fundamental, eu no ano, pego turmas de ensino médio, e agora pego turmas na UERJ, que eu passei para professora substituta na UERJ de formação de professores de São Gonçalo. Então, assim, pessoal, é a coisa mais certa possível que, independente da idade, sempre que a gente chega em sala de aula, sempre que eu chego, eu pergunto assim, pessoal, o que vocês entendem sobre a África? Independente da idade, independente da turma. A visão que se tem é sempre essa, atrasada, incivilizada, bárbara. De pobreza extrema, professora, lá eles são muito doentes. Todas as epidemias surgem no continente africano. Tudo quanto é doença, a origem é lá. É um lugar extremamente selvagem. Tudo lá é muito exótico, é muito diferente. É muito caricato, é muito artesanal. Essa visão que se tem do continente africano é o que, para Mudimbe, como eu falei com vocês, e a gente vai conversar sobre ele nas nossas aulas, é o que ele vai chamar de biblioteca colonial. O que significa isso? Depois eu vou até colocar lá no Google Drive um texto do Mudimbe, que eu tenho em PDF, para vocês poderem ler, porque eu acho que vai ser bem legal partir da incompreensão dele para as nossas aulas. Ele vai dizer o seguinte, toda a ideia que se tem de território africano se foi construído a partir do olhar eurocêntrico, por conta do processo de colonização. Era necessário colocar a África como uma região subserviente, porque ela precisava ser salva dela mesma, ser salva dos seus habitantes, que eram selvagens, que eram bárbaros, que não eram civilizados. Logo, o papel de importância da Europa. A Europa tinha um papel de salvar a África, de levá-la à civilização. Tanto é que, como eu falei com vocês, para Hegel, a África não tinha uma história. Em 1830, ele escreve isso dentro de uma das suas obras. Ele coloca lá, a África não é uma parte histórica do mundo. Né? Então, reforçando essa fala de Hegel, nós temos muitos outros pensadores que vão seguir por essa mesma perspectiva. É que, assim, eu posso voltar a falar disso com vocês um pouco mais nas aulas à frente, mas, por exemplo, durante o período do positivismo, final do século XIX, a própria concepção que se tem de construção da linha de Allan Kardec, do kardecismo, se respaldava na ideia de que os negros eram negros porque, numa linha evolutiva, eles eram atrasados. Então, o positivismo, que era aquela coisa racionalizada, e nas academias da Europa, também acabou influenciando perspectivas religiosas. Né? Então, ele é negro porque ele é um espírito que ainda não passou por um processo de evolução. Então, a própria linha kardecista estabeleceu isso. Com o final da Segunda Guerra Mundial, a partir ali de meados da década de 50, nós temos uma mudança nessas perspectivas. Por que isso vai acontecer? Porque todo aquele continente africano, até então colonizado, e aí aqui eu estou falando do África do Norte, e aí eu estou pegando ali Argélia, Líbia, Marrocos, parte da Mauritânia, o Mali, o Níger, assim como a África Central do Sul, Nigéria, República do Congo, Angola, Namíbia, Botsuana. Né? Então, essas regiões que até então eram colonizadas, com a queda da Europa, fim da Segunda Guerra Mundial, vem ali a oportunidade de seus processos de libertação, que é o que a gente vai chamar dos movimentos nacionalistas. Os movimentos nacionalistas que vão acontecendo nessas regiões,
eles não acontecem só de uma maneira política, né? Ou seja, a saída da metrópole, a saída dos europeus de dentro do território, mas ele também vai acontecer numa maneira, na perspectiva intelectual. É o que a gente vai chamar de descolonização das mentes. A gente vai conversar muito sobre isso também, né? Descolonizar as mentes era aquilo que eu falei com vocês, era passar a fazer uma análise empoderando aqueles que até então eram subjetivados, né? Eram os subalternos, como a Spiva que fala, né? Aqueles que foram inviabilizados, que foram desumanizados, porque um processo de escravidão é uma verdadeira prática de genocídio, né? As pessoas, elas são, para serem escravas, elas são desumanizadas. Para você desumanizar alguém, a desumanização ela não parte só na violência física, ela também parte da violência intelectual, da violência da tua identidade. Você não quer ser negro, você não quer ser africano, porque você não quer ser inferior. Você quer ser o quê? Você quer ser aquilo que o europeu está te oferecendo. Então, é toda uma ideia de descolonização da maneira como se pensava. Os movimentos de independência, eles trazem também essa nova perspectiva, né? Esses novos olhares. Daí os estudos africanos, né? Daí vai aparecendo, por exemplo, e eu vou mostrar para vocês também no decorrer das nossas aulas, outros históricos, outros historiadores africanos, como o Joseph Kizerbo, como o Appiah, o Antônio Appiah, e tantos outros, Attila Mbembe, que também vai falar sobre isso, outras, não só historiadores, mas escritores, a literatura, e também para poder se criar uma outra visão de África. Inclusive, e eu acho que não é nesse curso, depois a Amanda me corrige se eu estiver errado, mas é no curso que a gente está dando junto, que eu vou falar sobre a questão do Egito. Inclusive, a mudança na própria maneira como o Egito era estudado, né? Porque isso também acontecia. O Egito não é África, mas o Egito fica na África, né? O susto que as pessoas levam. Por quê? Porque o Egito sempre foi estudado como uma civilização super avançada. Mas logo, se é uma civilização avançada, ela não pode estar relacionada ao continente africano. Chega-se a supor, e aí esse é um dos quesitos que a gente vai até finalizar nossa aula hoje falando um pouco sobre ele, a ideia que as mídias do Ocidente se criam, como, por exemplo, programas da National Geographic, do History Channel, que chega a supor que o avanço da sociedade egípcia se dá por interferência de OVNIs, por interferência de extraterrestres, mas não se pensa que ali eram membros do continente africano extremamente articulados e com grande avanço tecnológico. Né? Então, quando a gente tem o Cheikh Anta Diop, né, e que ele vai apresentar um Egito negro, mas não só na questão racial, mas o Egito negro enfocando na valorização do continente africano e invertendo a base dessa pirâmide de análise, como a gente vai ver, né? Porque antes era o quê? O Império Romano, o Império Greco-Romano, a cultura greco-romana influenciando o Egito. E aí, Cheikh Anta Diop vai dizer o quê? Não, é o inverso. É o quanto que a cultura africana egípcia influenciou e impactou a cultura greco-romana. E aí, quando inverte essa pirâmide, a gente tem o quê? A valorização do continente africano, a valorização do povo africano e da sociedade egípcia. E aí é interessante a gente perceber que essa visão que a gente se tem até os dias de hoje, ela também é criada, ela é reforçada por uma construção midiática. Quando a gente tem um Tarzan branco, a Elizabeth Taylor como o grande símbolo de Cleópatra, né, uma mulher branca dos olhos claros, os deuses do Egito como os grandes símbolos, olha lá, homens brancos, loiros, fortes, né? A própria ideia dos 10 mandamentos no Brasil, ou o filme Êxodo, todos são marcados por um protagonismo branco eurocentrado. Né? Não se parte de uma perspectiva do protagonismo negro, africano. Mas, isso quer dizer, então, Pri, que na África não tem pessoas negras? Não tem, quer dizer, não tem pessoas brancas? É claro que não. A gente não pode se ater a um reducionismo tão pequeno.
O que a gente está discutindo aqui são os impactos que as questões raciais acabam causando na maneira com a qual a gente enxerga os protagonismos, as grandes construções, né? Que até então se pautava muito por uma África selvagem. Aqui eu trouxe 2 pequenos relatos de como que isso também se ilustra para além só de Hollywood, né? De um lado aqui eu tenho um trecho que é de um livro do Joseph, um grande escritor inglês, que é o Joseph Conrad, que ele fala sobre o coração das trevas, né? E aí ele vai retratando um pouco de como era essa África. Isso aqui é início do século XX. Então, ó, o curso do rio se abria diante de nós e depois se fechava a nossa passagem, como se a floresta cerrasse fileiras calmamente sobre as águas para barrar o nosso caminho de volta. Penetrávamos mais e mais fundo no coração das trevas, e o silêncio ali era imenso. À noite, vez por outra, o toque dos tambores ocultos pela cortina de árvores se estendia rio acima e permanecia debilmente suspenso, como que pairando no ar sobre as nossas cabeças, até o raiar do dia. Se significava guerra, paz ou oração, não tínhamos como saber. Pouco antes da aurora, baixava uma fria quietude. Os lenhadores dormiam, suas fogueiras ardiam muito fracas. Qualquer galho partido causava sobressalto. Viajávamos pela terra pré-histórica, uma terra que tinha o aspecto de um planeta desconhecido. Era possível nos imaginarmos como os primeiros homens tomando posse de uma herança maldita, uma herança que precisavam domar ao preço de uma angústia profunda e de um labor infildável. Essa era a visão da Europa, do continente africano. Selvagem, bárbaro, que precisava ser domesticado e que esse era o grande fardo do homem branco. Domesticar e desbravar o continente africano. Não vai dar tempo agora, mas eu botei também lá no Google Drive para vocês, do outro lado, de 1975, é um jazz, também uma produção artística, e que respaldava muito essa ideia de uma África selvagem. Então, quando vocês pararem para ouvir, vocês vão ver que os batuques eram todos batuques bem daquelas coisas, né, de grupos étnicos, aquela coisa do indígena, de fato, da selvageria, de sons de macacos no fundo, né? Ou seja, a indústria midiática, a indústria hollywoodiana, ela também serviu, ela também atuou nessa imagem que se passou sobre o continente africano, né? Sobre essa imagem bárbara, essa imagem selvagem. E aí, como eu falei com vocês, os traços das nossas próximas aulas, né? Que aí a gente já começa a falar especificamente de África. E aí falar sobre os países africanos, um pouco sobre os grupos étnicos que dominam o continente, né? Falar sobre as mais diferentes Áfricas, então Marrocos, Egito, Argélia, Líbia, é a mesma coisa que falar de Angola, é a mesma coisa que falar de Gabão, é a mesma coisa que falar de Nigéria, é a mesma coisa que falar de Moçambique, né, do Quênia. Então, quando a gente fala em singular, é muito complicado, porque é como se a gente estivesse falando de um único país, enquanto, na verdade, falar de África é falar sobre uma pluralidade continental. E aqui, pessoal, a bibliografia que eu utilizei na aula de hoje, tá? Eu tenho essas bibliografias salvas também em PDF, posso lançá-la para vocês no Google Drive, além dessas que eu fui mencionando também, que eu acho que ia ser muito bacana se vocês quisessem se aprofundar, tá? E aqui, os sites que vocês podem visitar, que faz esse percurso da Pequena África, que eu introduzi a aula de hoje conversando, né? Que foi a partir da Pequena África que a gente consegue vislumbrar como que dentro da nossa disciplina a gente vai conseguir enlaçar a ideia de arqueologia, a ideia da arte, a ideia do turismo, né? Eu acho que o grande laço para a gente entender essas 3 áreas é a ideia de se trabalhar com o quesito memória, tá? E é sobre isso que nós vamos depois dar continuidade aí nas próximas aulas, pessoal. Vocês entenderam? Ficou claro? Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, qualquer que seja, vocês têm lá o meu WhatsApp, sintam-se à vontade, tá? Para poder conversar comigo, para poder tirar dúvida. A Amanda também tem meu contato, tem o meu e-mail, então, assim, vocês podem ficar bem confortáveis com relação a isso, tá bom? Amandinha, e aí?
Muito obrigada pela sua excelente aula, estou aqui escutando e, pessoal, vocês estão aí em ótimas mãos, porque a professora Priscila, ela entende tudo desse assunto, ela é especialista, por isso que eu a convidei para ministrar essa disciplina, e não só essa, mas também a disciplina de ciência política para vocês, que vocês vão ter 2 eletivas. Também quero deixar aqui o meu agradecimento à professora Priscila, pela excelente aula, por aceitar e participar, né, por aceitar o meu convite em vir participar, ministrando essas aulas para vocês. Eu acredito que é fundamental que vocês tenham esses temas no currículo de vocês, porque aqui vocês estão vendo que vocês não vão sair daquela pós-graduação que a pessoa faz em 3 meses, pega o diploma e vai com Deus. Não, vocês têm aí para estudar 10 meses, aqui é praticamente uma faculdade. Vocês têm disciplina de tudo aqui. Começa lá na antiguidade, passa pelo Mediterrâneo, vai, até chegar na história do Brasil Império. Até turismo vocês vão ter. Então, mais completo do que isso, né? Então, muito obrigado aí a professora Priscila, excelente aula. Tá? Obrigada, Diana, a Ana Lígia, a Elise. A Elise é uma aluna nossa lá da Argentina. Muito obrigada, Elise, tá? Por ter também aí prestigiado. Quem não puder, já sabe que a aula vai ficar gravada. Quem não puder, né, assistir, quem não pôde assistir, vai ter a aula lá gravada. Aí, pessoal, olha só. Priscila, você já colocou o material no Drive, né? Então... Tá. Só falta agora, encerrando a gravação aqui, vou até fazer isso agora. Encerrando a gravação, eu já vou fazer um download e lanço lá na pasta também.